MAP, Mostra de Artes da Palavra. É um festival que acontece em Oeiras, no Concelho de Oeiras, e que é todo ele em torno da palavra. É produzido pela Associação Cultural A Palavra e pelo município de Oeiras, e esta conferência de abertura, que vai ter início agora, demonstra, ou pretende também demonstrar, que a palavra tem muitas formas e muitas nuances que aqui vão ser debatidas. Vou deixar convosco o moderador desta sessão, o Nuno Miguel Guedes. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, aos que estão aqui no Hotel Vila Galé, aos que nos estão a ver via streaming. Também agradecer desde já, e como o Alexandre já mencionou, o apoio a este MAP, a segunda edição desta Mostra de Artes da Palavra, o apoio que nós que temos tido do município de Oeiras e também de todos os patrocinadores e parceiros deste grande evento, que vai ter a sua maior intensidade a partir de hoje até domingo, com 1001 formas e 1001 universos à volta da palavra. Esta conversa, este debate, será apenas um deles, mas aconselho, mais uma vez, a todos que consultem a programação no mapaoeiras.com, e é uma programação bastante variada, mesmo em termos etários. Portanto, há para crianças e há para pessoas como eu. Esta conversa, com este nome, este debate, se quiserem, inaugural, e que abre oficialmente a segunda edição do Mostra de Artes da Palavra, e no qual tenho, devo dizer, a título pessoal, um orgulho e um prazer em estar neste lugar, neste momento, tem este título que pode parecer assim elusivo ou não muito óbvio à primeira vista, mas que verão que afinal é. É um verso onde podemos viver, senão nos dias. É um verso traduzido, retirado de um poema de um grande poeta inglês chamado Philip Larkin. E é dos dias que vamos falar, e é destes dias onde nós vivemos que vamos falar. E isto tudo, obviamente, ligado à palavra. E estes dias, e penso que todos saberão, que a palavra, desde há algum tempo, e talvez agora tenha atingido o seu maior paroxismo, a sua maior significância, em termos de peso. Há palavras que já se dizem, já não se pode dizer isto, outras palavras que poderão ser ofensivas, outras palavras que afinal devem dizer-se ou não, limites que se põem, limites que não devem haver, enfim, tudo isto será um pouco o mote desta conversa. Evidentemente já adivinharam, ligado também ao chamado clima do politicamente correto, não é? Que por lá passaremos, e para isso, melhor do que eu, naturalmente, estão aqui estes 5 convidados que passo a apresentar, e começando ali pela minha direita, o Lati Beirão, escritor, ativista e rapper, mas penso que é tudo uma mesma dimensão, e que sabe bem e usa a palavra como ferramenta até de resistência. Mesmo ao lado está a Selma Wamous, artista, cantora, já com algum percurso e também já com o seu trabalho em nome próprio, e muito ligado o trabalho dela em termos artísticos às suas raízes, que é Moçambique.
Aqui ao lado está a Ana Bacalhau, que também ela cantora, já no segundo disco, também em nome próprio, também a conhecerão como a voz dos de Olinda, e portanto alguém também com uma percepção deste tema que é importante, a meu ver, ouvir. Aqui ao lado temos o Jorge Barreto Xavier. O Jorge faz parte é diretor municipal de Educação, Responsabilidade Social e Cultura aqui do município de Oeiras. Esteve também, por inerência de funções e há muito tempo, ligado às artes e ligado também à forma como a palavra, para continuarmos no nosso espectro de conversa, está ligado com a parte artística em todos os sentidos. E ali o Nicolau Santos, presidente da RTP, que tem outro tipo de responsabilidades a nível de comunicação social, que também será interessante saber como se lida com isto e como podemos debater este tema. E é por ti, Nicolau, justamente. Eu peço imensa desculpa por estar a quebrar o protocolo, mas hoje não me dá jeito. Eu normalmente sou um cavalheiro, mas hoje estou particularmente... Gostaria mesmo de começar porque justamente tu, com alguém que tem uma responsabilidade e que está ligado, é jornalista, portanto, desde há muito, e ligado aos mídias, e, portanto, há uma responsabilidade também social que os meios de comunicação devem ter. Tu sentes ou não sentes o peso deste tipo de limitações da palavra que se deve ou não deve usar em termos de comunicação social? Bom, boa tarde a todos, em particular aos meus colegas de painel. E sim, a resposta óbvia é que sim. As palavras têm vindo ao longo dos tempos a ser, digamos, corroídas. Umas se modernizaram, outras deixaram de estar em uso. Houve algumas que deixaram de se poder dizer. E, portanto, hoje em dia é muito fácil dizer alguma palavra com uma determinada intenção que é entendida pelo receptor com uma intenção completamente diferente. E quando isto é feito num órgão de comunicação social, na televisão em particular, mas também na rádio, os nossos provedores, quer a nossa provedora do espectador, quer a nossa provedora do ouvinte, recebem imediatamente por parte dos espectadores ou dos ouvintes inúmeras reclamações, inúmeras queixas. Isto levanta muitos problemas. Eu há dias estava numa reunião na entidade reguladora de comunicação social com associações de cegos e de surdos para tentar encontrar meios da televisão satisfazer os seus interesses, chamadas acessibilidades, e uma das pessoas estava-se a referir a um senhor que estava lá e que era cego, e estava a dizer, pronto, os invisuais, e ele disse, eu não sou invisual, eu sou cego. Mas isto foi dito por ele que é cego, porque se não for ele a dizer que é cego, a pessoa tem tendência hoje em dia a dizer é invisual. Ou uma pessoa que é surda passou a ter dificuldades auditivas ou qualquer coisa assim do género. Ou uma pessoa que é coxa, enfim, tem dificuldades de locomoção motora. Isto é tudo uma nova maneira de enroupar as coisas, de torná-las mais lisas, de torná-las mais, enfim, menos ofensivas, supostamente, para com pessoas que têm este tipo de situações. E, portanto, as palavras corroeram-se, claramente. Elas servem para muitas coisas, e estão aqui pessoas que as usam para muitas coisas. Eu lembro-me, durante o tempo da Troika, Ana Bacalhau, que tem, obviamente, uma carreira conhecida de todos, mas às tantas cantou uma música que era, não sei o título, era Que Parva Que Eu Sou, que era claramente uma música de protesto ao que estava a acontecer. O Luati Beirão é outra pessoa que tem utilizado, não só através das suas músicas, mas através mesmo da sua voz e do seu corpo. Enfim, ele agora está gordinho, mas ele fez uma greve de fome durante 30 e tal dias, portanto ficou magro, não é, nessa altura. Utilizaram também, têm utilizado a palavra precisamente para denunciar situações e para confrontar os poderes.
as palavras são, efetivamente, hoje em dia, algo que é perigoso. Há muitos jornalistas que morrem todos os anos por causa das palavras, daquilo que estão a noticiar, daquilo que estão a ver. Em média morrem cerca de 100 a 150 jornalistas por ano por causa das palavras. E não é só em guerras, é em situações em que denunciam corrupção, esquemas fraudulentos, etc. E, portanto, eu penso que a palavra hoje em dia é efetivamente algo que todas as sociedades, por um lado, devem preservar como meio de comunicação, que tem vindo, aliás, a empobrecer com as redes sociais, mas, por outro lado, tem de ter muito cuidado, porque qualquer situação em que, sobretudo em meios de comunicação social, em que se diga algo que possa ofender alguém, leva não só a uma reação de muitas áreas da sociedade, como pode levar, inclusive, a que a pessoa que a fez seja assassinada, digamos, entre aspas, nas redes sociais por aquilo que disse ou que fez, apesar de ter uma carreira de 30 ou 40 anos. Portanto, as coisas são, efetivamente, muito complicadas. E eu acho que não posso falar sobre a palavra sem ler o poema que eu acho que é o poema definitivo sobre a palavra. Vamos a isso? We Are Welcome, do Elsinore, de Mário Cesarini. Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos a morte, violar-nos, tirar de nós, do mais fundo de nós, o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas altas, flores venenosas, portas por abrir, escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem ilegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul, onde oxidados morrem. Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparadados. E entre nós e as palavras, o nosso dever falar. Mário Cesarini. Que maravilha. Não queria ser o primeiro, com certeza. Ana, o Nicolau falou deste episódio e que de facto foi conhecido. O que é que tu achas tu como artista, e esta pergunta também será um pouco comum também para ti já, Selma, mas tu como artista, o que é que tu achas? Achas que há um clima qualquer que te tende a limitar ou não? Ou, diz-me. Sendo artista e sendo cantora, que é o único instrumento que carrega a palavra, na verdade, obviamente que temos de ter sempre em mente o peso e a importância que as palavras têm na criação, recriação e transformação do mundo, na verdade. Não são coisas estáticas e carregam em si poder, verdadeiramente. E, portanto, enquanto veículos, não é? Eu, como intérprete e como, às vezes, também autora, sou um veículo e entrego às pessoas uma mensagem na forma de palavras cantadas. E, portanto, tenho a noção, quando escolho aquilo que vou cantar, que essa escolha vem de uma vontade de dizer alguma coisa que faça sentido para mim, algo que eu queira comunicar aos outros. Ao mesmo tempo, dentro dessa pureza, digamos assim, existe depois também aquilo que, vivendo no mundo em que nós vivemos hoje, que é um mundo em que estamos todos conectados e somos todos um pouquinho julgados
às vezes sumariamente e arbitrariamente, das redes sociais. E confesso que existe um pouco esse medo, esse receio de dizer algo de alguma forma que possa ser incompreendido, e nisso todo o trabalho artístico, musical que esteja a ser feito por mais honesto e verdadeiro que seja, tudo isso rua porque se utilizou uma palavra que enfim, fez confusão, criou confusão. Existe um pouquinho essa autocensura. Sinceramente, estou a falar a verdade, há um crivo mais apertado do que se calhar havia há 20 anos atrás, naquilo que me concerne. Mas isso não é impedimento, e por mais que uma pessoa tenha receio às vezes de se expor, precisamente por causa desses julgamentos sumários, nós estamos aqui para isso, não é? O nosso fito artístico é criar qualquer coisa, nem que seja caos. Portanto, temos de andar para a frente e servir as palavras às pessoas, sempre com medo, mas que esse medo não nos cerceie a liberdade de podermos exprimir-nos, não é? Que aquilo que eu quero, em primeiro lugar, é exprimir-me, e depois é comunicar com os outros. E a palavra é essencial, e por mais medo que tenhamos de ser mal compreendidos, temos de envergar como uma arma. Obrigado. Selma, eu perguntava-te um pouco, então declinava a pergunta, ou seja, uma variante da pergunta que fiz à Ana, mas que na verdade vai ser a mesma. Tu sentes, e de outra forma, dado o teu trabalho ser o que é, que estás sujeita, em termos de palavras, a determinadas limitações, a determinados julgamentos, diz-me. Olá, boa tarde a todos, em primeiro lugar, e obrigada pelo convite. Obviamente, eu acho que aquilo que a Ana e o Nicolau já partilharam, todos nós sentimos, porque de alguma forma acabamos por ter uma visibilidade que se calhar o cidadão comum não tem, e portanto estamos todos um bocadinho, bom, o Nicolau se calhar numa outra perspectiva, mais ligado aos meios de comunicação, mas nós enquanto artistas, que aqui falo desta ala da tua direita, enquanto artistas temos um poder enorme. Quando pegamos no microfone, as pessoas, sejam elas 10, sejam 1000 ou 100.000, que às vezes de um dia para o outro nós estamos perante audiências muito diferentes, elas estão atentas àquilo que nós estamos a dizer, e passamos por esse crivo que a Ana falava, e ainda há pouco, mesmo antes de entrarmos, estávamos a falar de algumas coisas que acontecem quando damos entrevistas e as pessoas leem só uma parte, não leem o todo, e portanto podemos ser muito criticados. No entanto, eu gostava de falar de um outro lado da palavra, porque eu acredito sim que a palavra tem poder, e eu no meu trabalho a solo canto essencialmente nas línguas de Moçambique, sendo que faço outras coisas também, trabalho em teatro, trabalho noutro tipo de performance, e também canto em português. Como eu canto nas línguas de Moçambique, uma das coisas que eu sinto muita necessidade é de falar com as pessoas durante os concertos. E o que eu tenho sentido é que esse lado da comunicação é fundamental e pode realmente ser transformador e moldador das sociedades. Porque, voltando um bocadinho àquela questão do palco, não é? Em que as pessoas nos estão a ver ali numa posição, eu até muitas vezes faço o exercício de descer para o palco, isto antes da pandemia, e estar no meio das pessoas para que elas possam sentir que não existe esse distanciamento. Aquilo que eu tenho aproveitado e degustado da palavra é de poder falar às pessoas daquilo que eu chamo de ativismo social, e de poder, através
do microfone, através das palavras que uso, uma capacidade de poder chegar mais além. E por isso tenho sempre utilizado o meu trabalho para associar a campanhas solidárias. No passado fiz parte da organização de um concerto de Liberdade Já, quando o Luati estava neste estado mais magro, quando estava preso. Já organizei concertos de apoio à Síria, a Moçambique, etc. Isto porque tenho tido esta ousadia de utilizar o poder da comunicação através da palavra, não apenas para cantar, não apenas para agregar os meus colegas, como é o caso da Ana, que acho que tem feito parte de quase todos esses concertos, não apenas para agregar, mas para poder falar e para poder denunciar situações que a mim me tocam, não é? E acho que nós temos também este privilégio imenso, que se não tivéssemos as palavras e que se não tivéssemos a oportunidade de poder falar para outras audiências, não chegaríamos a outros lugares. Então, apesar de haver estas questões muito frágeis e muito sensíveis de o que é que nós dizemos, como é que nós dizemos, o meu foco tem sido muito não desviar a atenção das pessoas da mensagem que eu tenho, seja para questões mais fraturantes ou mais sensíveis, mas focar para aquilo que eu quero falar, não é? E vou dar um pequeno exemplo só para terminar. Um jornalista uma vez perguntou-me: então, Selma, o que é que sente em relação a estar aqui nesta programação, sendo a única mulher negra imigrante que está presente neste cartaz? E eu, na minha vaidade, disse-lhe: olha, eu espero que me tenham convidado por ser uma boa artista. E de repente pus-me a pensar que efetivamente eu era a única mulher que estava naquela programação, era a única mulher negra, era a única mulher negra africana, imigrante que estava naquela programação e que aquilo era algo importante. E eu poderia utilizar aquilo como uma chamada de atenção ou como uma forma de empoderamento. Então, eu procuro sempre canalizar as coisas para uma forma de empoderamento. Nos lugares onde estou, empoderar as mulheres negras, africanas, não apenas com um discurso da narrativa do sofrimento, mas do discurso do eu estou aqui, eu estou presente. E por isso, para mim, o ser artista é muito, 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 muito importante. Na minha atividade artística é muito, muito, muito importante a palavra, porque eu faço sempre o uso dela para chamar a atenção às questões que eu acho que são importantes. A fé diversa à parte, eu acho que a palavra continua a ser muitíssimo relevante na nossa função de sermos agentes transformadores da sociedade. Muito bem, obrigado. Deste uma deixa perfeita para falar ali com o Luati, que é isso exatamente que ele faz, até com uma palavra como uma ferramenta de resistência, e pagou por isso, não é? Teve mais magro, e felizmente está aqui agora a conversar connosco. Mas diz-me, Luati, tu usas a palavra contra algo que tu achas que não está bem, não é? E que queres mudar. Tu não achas que também o poder usa a palavra para exatamente não deixar que essa mudança aconteça? Boa tarde, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite. Queria só pegar numa deixa. Quando estavas a apresentar, disseste que a primeira vista o tema pode parecer estranho. Eu queria dizer que para mim foi a primeira, segunda, terceira e quarta vista. Sim, até eu me familiarizar. E isso eu tentei perceber porquê. O contexto onde eu venho, onde estou inserido, onde vivo a maior parte dos meus dias, é um contexto que é de sobrevivência permanente. Estamos sempre em bicos de pés, sempre com os nervos crispados, estamos sempre com a consciência que vamos ter que nos defender de algum ataque, de alguma coisa. E digo ataque não é necessariamente físico, mas aquela gasosa, ou aquela conversa de alguém que quer te extorquir, alguém que quer te assaltar, alguém que quer simplesmente não te servir. E nós não temos espaço nem tempo para este exercício, e obrigou-me a sair um bocadinho da minha caixa dos últimos anos. Então é positivo para mim poder
constatar que também posso voltar a sair e voltar a ser, como nos meus tempos de estudante, mais filósofo, indagador, perguntar e se os tempos fossem outros e se as coisas fossem diferentes, porque não tenho tido tempo para isso. Não há tempo para procurar citações, para procurar ser intelectual, é tempo sempre de combate. Então foi bom estar a pensar nisso e peguei em algumas notas, mas já vi que já não vão ser precisas, porque já está desbloqueada aqui a situação. Temos tempo. Mas pronto, agora indo responder a tua questão, e acho que já dei a introdução para isso, né? Obviamente, para mim a palavra pode ser inócua, mas dificilmente o é. Ela causa sempre algum tipo de reação, e mesmo a indiferença acaba por ser uma reação. E então, quando ela é proferida, ela pode ser, se usada conscientemente, ela pode ser uma arma para o bem e para o mal. E o bem e o mal já entra noutra área de filosofia, né? Porque quem o define, quem determina o que é certo, o que é errado, cada um de nós age de acordo com o que a nossa consciência nos dita e com aquilo que são as nossas experiências de vida e que nós achamos que deve ser o caminho a ser tomado. Dito isto, sim, eu escolhi usar a palavra porque senti a responsabilidade, por causa do contexto onde me insiro, eu senti a responsabilidade de partilhar o que eu carregava comigo, e parte dessas coisas são a noção de ser privilegiado num meio extremamente empobrecido. Nós temos 2 milhões de crianças que não têm sequer acesso à escola. Estão fora do sistema de ensino, que provavelmente não vão aprender a ler e que nunca vão poder filosofar. E eu percebendo que eu tive acesso aos privilégios que uma sociedade extremamente desequilibrada e injusta me concedeu, estando do lado certo, do lado de quem beneficia da desigualdade, senti esse peso e essa responsabilidade de partilhar os meus sentimentos. E isso foi essencialmente com a música, inicialmente. E a música sempre foi muito política, porque sempre foi a tomada de consciência do eu no seio de um todo. Que papel é que eu posso ter, que papel é que eu devo ter? O hip-hop foi para mim eu digo uma salvação, porque é justamente o estilo musical em que a palavra é central. Nos outros nós temos muitos instrumentos, muita melodia, mas o hip-hop é muito metralhado, é muito discurso. E foi onde eu encontrei também o meu refúgio. Obviamente que à medida que a gente vai progredindo e subindo os degraus, escalando o tom de desafio a quem cria as condições que eu acabei de descrever, também vamos despertando desse lado energias menos boas, né? Pessoas que nos querem conter, que nos querem impedir que a gente progrida socialmente, criam-nos obstáculos, não vais nunca ter um emprego, a menos que te comportes bem, a menos que te vergues, que aceites dobrar-te aos desejos imperiais de quem está no poder. E obviamente que foi chegando a essa altura. Eu fui vendo até onde é que nós tínhamos a dita democracia, fui fazendo músicas assim aqui e ali. Em 2004 fiz uma música contra o José Eduardo dos Santos, o presidente, na altura já eram 16 anos, 18, bom. E estava à espera que não voltasse vivo, que eu estava estudando cá na Europa. Quando fui para lá pensei, pronto, vou chegar ao aeroporto e vai-me já acontecer alguma coisa. Portanto, há sempre esse presente, essa noção de ameaça, dessa noção de há linhas vermelhas que não se devem ultrapassar. Eu não digo feliz, felizmente se calhar, eu gosto de ser assim, eu gosto de ter esse espírito de procurar essas linhas vermelhas, flertar com elas e eventualmente ultrapassá-las para ver, e agora? Ok, não aconteceu nada, vamos à próxima. E pronto, chegou àquela altura de 2011 e a próxima chegou, né? Começou a haver telefonemas, sai de casa, estão a ir-te buscar, vão para te prender, ok, você vou para onde, vou me esconder até quando, vou fazer o quê? E permanentemente nós somos postos nessa posição de ok, passaste a linha que não devias ter passado. O que fazes agora? Voltas para trás, tens mais cuidado com a palavra que tu usas, como é que a usas, ou estás na chuva é para te molhar? Então é um desafio permanente e sim, em regimes como o nosso, que são pseudo-democráticos e que organizam pseudo-eleições e que se fazem eleger com números astronómicos que em nenhuma democracia podem existir,
tipo 82%. Em regimes como esse, a palavra dita em tom crítico e em tom desafiador não é vista com muito bons olhos. Mas tendo consciência disso, é saber quais são as linhas vermelhas que continuamos dispostos a desafiar, até o momento em que também nos cansemos, né? Eu acho que há de chegar a essa altura em que eu vou-me cansar de desafiar o gigante de pés de barro e que vou-me remeter ao meu lugar de formiguinha. Eu espero que não. Eu espero que não, sinceramente. Jorge, ia-te perguntar, e tu que tiveste, como este, várias ligações à cultura, como a tens agora neste momento, eu gostava de perguntar qual era, em termos de sensibilidade, digamos assim, em termos de criação artística, o que tu vês à tua volta, se tu sentes alguma limitação em termos de palavra, ou seja, isto não pode ser feito assim, é melhor retirar aquilo, o artista tem que sempre dizer qualquer coisa. Tens alguma sensibilidade sobre isto? Tens alguma ideia sobre isto? Pois, ora bem, eu quando vim para esta conversa fiz questão de não pensar na conversa, porque precisamente com um título tão estranho como aquele que vocês escolheram, eu não sabia exatamente por onde agarrar. Agora, como vocês já falaram todos, deixa-me fazer como o Álvaro Cunhal, tu fazes uma pergunta e eu digo o que eu quero, está bem? Perfeito. Pronto. Portanto, aquilo que eu queria dizer para começar, mas eu vou responder à tua pergunta sem ainda me lembrar dela, que é o seguinte, as palavras, de facto, eu podia começar a falar e não dava de uma de Álvaro Cunhal, dava uma de Fidel Castro e passava as próximas 3 horas a falar. Mas por facto, é muito difícil dizer em pouco tempo aquilo que queria dizer. E aquilo que eu queria dizer é que vivemos neste equilíbrio ou desequilíbrio complexo entre a necessidade de reformar a palavra e, ao mesmo tempo, de a libertar. Porque o exercício da reforma que se está a fazer, que é necessário, por exemplo, quando ficamos na dúvida se dizemos olá a todos ou dizemos olá a todos e a todas, mas depois dizemos todos e todas, talvez haja mais alguém que fique incomodado porque não ficou incluído, nós temos um problema. Mas é um problema que faz sentido ter, porque realmente o exercício discursivo que esteve, digamos, dominante, e estamos a falar, obviamente, de sociedades democráticas ocidentais. Esta questão não se coloca da mesma maneira noutros lugares. Portanto, esta conversa, ou o sentido desta conversa, tem um contexto, não é? Não será o mesmo na Arábia Saudita, não será o mesmo na Rússia ou em outros lugares, não é? Portanto, dito assim, o exercício da reforma faz sentido porque nós, no quadro de certas conquistas contemporâneas sobre a condição feminina, a diversidade de género, a afirmação plural do pensamento e de valores, precisámos e sentimos que tínhamos que dar novos sentidos a palavras existentes, mas, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, fizemos um curioso movimento de limitação do sentido das próprias palavras. Digamos, a reforma exerceu-se sem cultivar um alargamento da liberdade. As palavras, de alguma maneira, ficaram mais limitadas. E há bocado a Ana estava a dizer de algum medo que tinha de usar certas palavras ou da autocensura que promove pelo poder ser mal interpretada. Ou pelo facto de dizer as palavras de certa maneira, elas poderem ser apropriadas e utilizadas de uma forma que se viram contra nós. E, nomeadamente, falou do fenómeno das redes sociais e como é que o exercício da palavra
em diferentes contextos comunicacionais, pode levar à transformação daquilo que nós dizemos em algo que é aquilo que nós não dissemos. É claro que isto é extremamente complicado, porque se por um lado precisamos desta reforma do sentido e do valor das palavras, e ao mesmo tempo essa reforma tem ido longe demais, nós não podemos querer, creio eu, reformar o Mark Twain, porque ele escreveu o Huckleberry Finn, de certa maneira. Já lá iremos. E agora não podemos falar ou representar a realidade como ele a representava. Claro que não. Nós, se representássemos hoje a realidade como ele a representava, estávamos a entrar num contexto de relação de homem branco com homem preto ou negro, não sei bem o que dizer, porque alguém sente-se mais insultado por dizer preto ou mais insultado por dizer negro, não é? Mas, portanto, mas diga-se como se diga, sendo que não podemos usar essa linguagem e essa afirmação simbólica do século em que o Twain escreve no momento atual, nós não podemos reformar a escrita dele, que é o que, de alguma maneira, em atos de censura, algumas universidades americanas, algumas coisas, têm feito. Ou cancelado a possibilidade de acesso às obras dele, porque elas são obras racistas. Vamos lá ver, o conceito de racismo naquele momento era diferente. E se nós devemos lutar pela igualdade entre as pessoas, independentemente da sua etnia, do seu género e por aí fora, não vamos agora, de repente, achar que o presente vai reformar o passado. Nós podemos ter um olhar diferente sobre o passado, nós. E devemos, muitas vezes, ter um novo olhar sobre o passado. Porque, de facto, o passado não existe. O que existe é, em cada momento, a interpretação que se faz do passado. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer hoje é um olhar retrospectivo, novo, o que não significa uma transformação de atos já exercidos em determinados contextos. Esse é um problema. O outro problema desta reforma é que, de facto, com a globalização e os novos meios tecnológicos ao dispor da palavra, transformaram a palavra num ato quase banal. Havia um professor meu, portanto, se achava uns anitos, porque foi nos anos 80, quando eu estudava Direito, que dizia que as palavras se gastam pelo uso e se prostituem pelo abuso. E hoje em dia, eu acho que a maior parte das palavras estão profundamente prostituídas, sem dizer mal da prostituição. Também há sempre que fazer estes disclaimers, porque hoje em dia, se não se fizer um disclaimer, temos sempre um problema. Portanto, o exercício desta prostituição, e já agora, também para ser politicamente correta, a prostituição, no sentido negativo do termo, corresponde a toda a corrupção que podemos ter no olhar e nos atos, não sendo verdadeiros naquilo que fazemos. Portanto, e eu coloco outro problema, que é o que é verdade, mas não indo por aí, dizer de qualquer forma que este exercício de prostituição da palavra faz com que, de alguma maneira, a maior parte de nós sejamos prostitutos ou prostitutas, porque, no sentido negativo do termo. Porque não há só um exercício de banalização, mas há um exercício de corrupção em tudo o que nós dizemos ou não dizemos. Porque o não dito é uma forma de dizer, como é óbvio, não é? E, portanto, esta corrupção só se resolve não tendo medo. Portanto, nós não podemos ter medo. Mas, de facto, ao mesmo tempo temos que ter medo, porque a má interpretação, neste momento, está sempre presente. Mas há que ter o exercício cultural do empoderamento das novas formas da palavra, mas há que ter também o exercício cultural da reivindicação da liberdade de falar, que é uma nova reivindicação, porque há bocado falar da reforma e agora e falei da liberdade. E nós precisamos dessa liberdade. Estamos a limitar de uma maneira estranhíssima no contexto das democracias, que aliás leva, como estamos a verificar, a um aumento impressionante da extrema-direita em vários pontos da Europa e nos Estados Unidos. Tudo somado, em França há pouco tempo
a extrema-direita ou os extremos ganharam as eleições, se somarmos número de votantes, digamos assim. E podemos dizer que os extremos, em alguns sítios, em alguns momentos, são necessários, no sentido de que a revolução é precisa, ou que só com uma fratura se pode avançar. Eu não sou exatamente um defensor da dialética em termos marxistas, mas percebo que há momentos em que é preciso exercícios que não são tranquilos, que são intranquilos. Mas, dito isso, no contexto do exercício da palavra, nós precisamos, por um lado, de promover o exercício da poesia. É uma arma extraordinária para levar democraticamente a palavra, desde o pré-escolar, desde as crianças mais pequenas até todas as idades. Portanto, é uma forma extraordinária de reivindicar o lugar da palavra, mas, efetivamente, neste momento, entre a reforma e a liberdade, temos que encontrar aqui caminhos que são complexos, mas que não podemos ignorar. O que eu ignorei foi a pergunta que tu me fizeste. É sempre assim a história da minha vida. Não, de facto, de certa forma, ao estares a definir um ambiente, não é? Já me respondeste em alguns pontos e deste-me a deixa, já cá volto, deste-me a deixa para ir aqui para a Selma, justamente, e com isto do peso das palavras e porque abordou-se aqui a chamada cultura de cancelamento, a falar do Mark Twain e do Shakespeare, Homero, etc., que foram retirados de currículos de universidades de Itália, dos Estados Unidos, etc., por palavras consideradas ofensivas. Há pouco tempo, não, há 2 anos, e isto é para ti, Selma, porque gostaria que tu, da tua opinião sobre isto. Por exemplo, o Rijksmuseum em Amsterdão fez uma proposta, e penso que a concretizou, de pegar em todos os quadros do século XVII, século XVI, que tivessem a palavra escravo, e essa palavra ser retirada. Portanto, os títulos originais eram escravo, não sei, a passear no Porto de Amsterdão, ou serem... A palavra foi pura e simplesmente suprimida por questões de que seria ofensivo. Eu gostaria de saber, Selma, que se isto que nasce de facto de boas intenções ajuda a causas que são boas, este tipo de atitudes, na tua opinião? Bem, a mim já me fizeram várias perguntas e ainda há bocado estava a partilhar com o Luati e com a Ana, que me tinham feito uma pergunta se eu concordava, o que é que eu achava sobre o padrão dos descobrimentos e se o padrão dos descobrimentos deveria ser destruído ou não. As pessoas têm várias opiniões. Eu, obviamente, enquanto moçambicana, enquanto afrodescendente, vejo a questão do colonialismo com muita sensibilidade, mas também sou filha de uma historiadora, ainda por cima uma historiadora que trabalhou durante muito tempo enquanto diretora de um museu. E eu converso muito sobre estas coisas com a minha mãe. E eu acho que a importância da história... Como o Jorge dizia, nestas reformas que existem, são relevantes, é importante nós não esquecermos o passado, não vamos se calhar reescrever o passado, mas é muito importante ter outras perspectivas sobre estas questões, ou seja, quando... nem sequer falo, por exemplo, eu cresci em Portugal e, portanto, a minha perspectiva é sempre ocidental. O meu irmão cresceu em Moçambique. Aquilo que ele aprende em termos históricos não é muito distinto daquilo que eu aprendo cá. No entanto, existe toda uma narrativa de quem é afrodescendente que nos é totalmente desconhecida e que nos foi totalmente roubada. E então eu acho que é muito importante, mais do que estar a reescrever ou apagar o escravo, é muito importante que haja um empoderamento. É importante saber que houve reis e rainhas africanos. É importante saber que houve astrólogos, matemáticos no Egito, na Somália, etc. É muito importante que haja uma revalorização de tudo aquilo que não foi dado a conhecer. Os escravos existiram, sim, mas existiram rainhas, existiram reis, existiram filósofos. Então, para mim, muito mais importante do que
apagar um lado feio do passado, porque eu acho que nós aprendemos muito com aquilo que acontece no passado, é assumir a responsabilidade dela, reescrever a história, não apagando aquilo que está para trás, mas trazendo à luz outras coisas. E novamente, eu sou uma pessoa muito da palavra, o Luati dizia há pouco, as palavras são usadas para o bem e para o mal, e eu digo muitas vezes, as palavras são usadas para abençoar e para amaldiçoar. E para mim o uso da palavra tem que ser sempre para abençoar. Então quando estamos a falar do bem, então temos de falar das coisas, não só das coisas menos boas que aconteceram, que é muito importante também conhecer esse outro lado, mas não creio eu, na minha opinião, isto é uma opinião muito pessoal, que o eliminar a palavra escravo vá trazer uma solução, mas é muito importante saber que houve mais do que escravatura. Houve muito mais. E houve também, obviamente, uma cultura que nos foi roubada e retirada. Eu há bocado falava sobre a questão de eu cantar nas línguas de Moçambique. E quando me perguntam, mas se cantas com o Rodrigo Leão em português, mas se cantas em inglês, jazz, etc., porquê é que não fazes isso no teu repertório? E eu já disse isto muitas vezes. Eu canto nas línguas de Moçambique porque elas me foram retiradas. O meu avô era um assimilado e o meu avô foi um assimilado. Escolheu não ser indígena para poder ter uma posição na sociedade mais elevada. Foi uma escolha que ele fez para a família dele poder ter um lugar de privilégio. E eu quero dar a conhecer essas línguas que me são roubadas porque eu falo em português com a minha avó, com a minha bisavó. Eu não falo em nenhuma língua de Moçambique porque eu não sei falar. Isso foi-me roubado e foi-me retirado. Agora, faz-me sentido estar sempre a repisar este discurso? Não, mas faz-me sentido que as pessoas ouçam, que as pessoas gostem, que as pessoas apreciem e, portanto, falo sempre neste sentido do empoderamento. Eliminar o padrão de descobrimentos vai resolver alguma coisa? Quanto a mim, não. Eliminar a palavra escravos? Quanto a mim, não. Mas trazer ao conhecimento outro lado da história, sim, sem dúvida. Portanto, em vez da supressão, é a educação. Sim, é isso. sem dúvida. Luati, eu gostava de continuar. Eu concordo com a Selma. Eu acho que existe... Bom, nós já vivemos numa época da ditadura da opinião pública, em que há uma sanitização do debate, uma sanitização de tudo, incluindo da história, não é? Isso. Esse whitewashing que se quer fazer agora, como se de repente tudo é uma grande vergonha, e ao invés de se encarar essa vergonha de peito aberto e recontextualizar as coisas, quer-se reescrever. E isso não é o caminho a seguir. Os escravos, porque é que não ter outro tempo? Só agora uma questão. Apagaram e substituíram por outro? Empregado involuntário, trazido contra a sua vontade das Índias Ocidentais. Aí é que está. Eu penso que não, apenas suprimiram. Mas isso é mais bandeiroso do que deixá-la lá. Com certeza. Não é? Estamos minha já opinião, habituados. mas eu sou o moderador, devia estar calado. Eu concordo, basicamente, subscrevo o que a Selma teve a dizer. Acho que deve haver sempre o debate e deve haver sempre espaço para o debate. Mas, como eu estava a dizer, há também, para essa ditadura da opinião pública, trouxe certos cuidados dos espaços formais de debate e daqueles com mais alcance, como a comunicação social. Agora está tudo levado para as redes sociais, em que cada pessoa é jornalista, cada pessoa é historiadora, cada pessoa é escritora, todo mundo é alguma coisa. E todo mundo tem opinião, e às vezes os influencers, a nova profissão dos dias, né, dos tempos, acabam por arrastar mais as pessoas e obrigar a que o formal se ajuste a eles. Portanto, essa cultura do cancelamento que se trouxe, né, a pessoa, por dizer uma coisa errada ou por ser interpretado fora do contexto, às vezes manipulado, né? De repente está sob um pelotão de fuzilamento e acaba socialmente. E isso sim, traz-nos uma nova forma de estar em sociedade, né? Que, querendo ou não, acabamos todos por fazer o que a Ana admitiu, que todos temos as nossas linhas, mas todos também temos os nossos cuidados. Há assuntos que nós não gostamos de tocar, mas e porquê? Porque são tão sensíveis, porque vão contra o que é a percepção geral das pessoas, que é um desafio muito grande a ter e que nós preferimos, por exemplo, agora na altura da pandemia, nós em Angola imitamos as leis dos países que têm pessoas idosas. As pessoas lá em Angola morrem antes dos 50 anos. Provavelmente metade daquele país teve Covid sem saber. Mas a vida nunca parou, vivia-se em mercados amontoados, portanto o contágio...
mas as regras eram iguais. E havia regras estúpidas, por exemplo, encerrar as praias, que só eram para a plebe. Declaradamente para a plebe, porque os riquinhos punham fotos no Instagram na praia. Porque tem a sua casa, porque tem não sei o quê. Nem se incomodavam e não tinham consequências. Portanto, o que não queria se ver era amontoados dos pobres nas praias, porque ia causar, mas como é que tanta gente, e o Covid, não sei o quê, mas nós só estamos uma família. Então, eu não violei essa regra, porque para mim as regras injustas não devem ser cumpridas, porque não são leis de lado nenhum. As coisas injustas têm que ser combatidas, mas eu escolhi não violar essa regra e privei-me de ir à praia, apesar de deixar a minha filha ir, a minha família fazer praia em sítios recônditos. Eu não ia, porque eu tenho as outras lutas todas e eu não queria estar sob o crivo mais da opinião pública, a dizer tu és só do contra por ser, porque até em situações de saúde pública tu vais armar-te em que não respeitas as regras. Então eu escolhi, porque, portanto, é uma autocensura também, né? Todos temos esse nosso limite, essa escolha que nós fazemos de até onde vamos levar a nossa luta, até onde vamos levar o nosso combate, com quem. Porque é desgastante, é muito desgastante, estás permanentemente a ter que convencer as pessoas que, do teu certo, porque também foi muito bem dito aqui, que é que é a verdade, sim, o que é o certo, o que é o errado, tudo entra num rol de filosofia que não termina mais, e quando todo mundo é filósofo, quando todo mundo tem opinião, quando todo mundo pode te cancelar, subitamente nós, o indivíduo, fica anulado. Pois, há medo, se calhar, não é? Isso sim, não, existe isso, pois. É presente. Nicolau, eu gostava que, em termos de comunicação social, estavas a falar há pouco, deste 2 exemplos, assim, do que parece ser uma cultura de eufemismos, em termos de palavras, não é? E uma cultura de eufemismos, apesar de nós, mas também parece haver aqui uma espécie de ortodoxia, que eu gostava de saber se, em termos de comunicação social, em termos de jornalista, o que é que tu achas que, se é bom, se é mau, se limita ou não, e se sim, o que é que se pode fazer? Bom, que limita, não tenho nenhuma dúvida. Pois as pessoas têm muito mais cuidado quando estão a falar ou a escrever, enfim, basta ver o que se está a passar agora com esta situação na Ucrânia. E, enfim, para os nossos colegas russos, o único jornal independente que havia na Rússia fechou porque não conseguia noticiar a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia. E porquê? Porque na Rússia o que se está a passar na Ucrânia é designado como uma operação militar especial. Enquanto para todas as outras pessoas aquilo é uma invasão. Mas lá só se pode noticiar o que está a passar se disser que é uma operação militar especial. Portanto, a partir de certa altura fica-se constrangido, não há caminho para onde ir. E, portanto, isso é algo com que nós estamos confrontados. Esta questão, também já agora alargando um pouco o âmbito da palavra e da palavra na comunicação social, tem a ver com, por exemplo, o jargão, o vocabulário das classes socioprofissionais. E na pandemia isso foi muito evidente, porque de repente descobrimos que havia imensos especialistas em Portugal sobre Covid e sobre pandemia. Alguns deles diziam coisas verdadeiramente incompreensíveis para a generalidade das pessoas. E, portanto, um jornalista tem de aprender, tem de distinguir quem está a dizer alguma coisa de certo ou quem está longe e só quer aparecer. E, portanto, este tipo de coisas para o próprio jornalista é difícil, sobretudo quando se trata deste tipo de matérias muito específicas e muito científicas, na maior parte dos casos, que deixa o jornalista, que no fundo está a fazer a intermediação entre o especialista e o público, deixa-o também ele próprio numa situação complicada. Deixa-me dizer-te só a evolução das palavras. O Manuel António Pina, por exemplo, dizia que há uma geografia dos poemas. Os poemas podem ser escritos em qualquer sítio do mundo, mas são sempre do nosso lugar, o lugar onde nós estávamos. Estava a ouvir a Selma e estava a ouvir o Luati e peço que não se ofendam com o que eu vou dizer. A Selma disse, eu sou afrodescendente. E eu disse, ok, alguém que olhe para a Selma dirá, ela é afrodescendente. E alguém que olha para mim dirá que eu sou afrodescendente? Obviamente não. E, no entanto, o meu pai nasceu em Angola, eu nasci em Angola, e quando vim aos 20 anos para Portugal, isto não tinha nada a ver comigo. Isto era outro país, eu fui imigrante para Portugal, por razões que toda a gente conhece, mas
isto não era nada, não representava nada para mim. Falávamos todos a mesma língua, etc. Mas eu continuo a sentir-me, enfim, agora não angolano a 100%, mas 50% continuo a ser angolano. Portanto, afrodescendente, não faço ideia. E deixa-me dar o exemplo do Luati, porque eu fui colega na Universidade de Luanda do pai do Luati. E é extraordinário porque o pai do Luati, como muitos de nós, na altura, lutávamos, obviamente, contra o colonialismo, pela independência em Angola, pela liberdade, por um futuro para o povo angolano. E passado uma geração, o Luati, que é filho do seu pai, obviamente, ele próprio defende palavras como liberdade, etc., que não era o conceito de liberdade, já não era o conceito de liberdade que o seu pai tinha defendido. Ou seja, as palavras foram-se mudando, à medida que, obviamente, o ambiente à volta se ia alterando, etc. E 37 anos no poder, na altura do José Eduardo Santos, obviamente era muito, mas é muito curioso ver como alguém que lutou pela liberdade, pela independência, etc., e tinha um conceito disso, e seguramente era uma pessoa que defendia a liberdade, depois, passado uma geração, esta geração, a geração de Luati, estão a utilizar as mesmas palavras, mas noutro sentido, reivindicando outro tipo de coisa. E é a mesma palavra, é a liberdade. A liberdade de fazer, de querer, de acreditar, de se poder exprimir. E este tipo de coisas mostra, efetivamente, aquilo que o Jorge dizia, é que as palavras estão todas a ser reformatadas, estão a ser repensadas, e ainda por cima, só para terminar, surgiu esta questão que é a realidade paralela. Ou seja, nós hoje, antes, dizíamos eu penso, logo existo. Agora dizemos eu acredito, é verdade. E as pessoas juntam-se em grupo e se o meu grupo disser que isto que está aqui no chão é amarelo, embora obviamente não seja amarelo, eu vou dizer que isto é amarelo. E, portanto, isto é, efetivamente, uma ameaça em normais palavras e todos temos de fazer um enorme exercício para não nos deixarmos enredar nesta teia. Obrigado, Nicolau. Falemos então, e estamos sempre aqui um pouco à volta também desta, e sobretudo agora começámos a falar do que pode ser dito, coisas que foram tiradas, dos limites. Se é que os há, e vou-te perguntar a ti, Ana, qual a tua opinião, vou-te dar um exemplo, que foi há pouco tempo e que foi bastante televisionado, mas foi quase um fait divers, de facto, o célebre TABF, mas aí por uma razão, enfim, alegadamente pessoal, etc. Mas ontem, houve um comediante que foi agredido em pleno palco por o Dave LaChapelle, é um comediante conhecido pelo seu humor provocatório e bastante malquisto entre enfim, este clima que nós vemos, porque diz coisas ao que parece incómodas e que não têm a ver com esta ortodoxia que parece existir. Eu queria saber, justamente, e já que conheces esse episódio, o que é que tu achas sobre se há limites, quais são, se devem haver, se não, com a tua sensibilidade. Eu penso que para uma coisa leva à outra, não é? Diz lá. Sim. Agora vou citar aqui um outro humorista, um humorista que eu adoro, é o George Carlin, é uma cabeça incrível. Ele falava um pouquinho, ao estabelecer os seus próprios limites, no punch-up e punch-down. Que me parece, as relações de poder aqui parecem-me importantes para o estabelecer de limites. Ou seja, o que é isto do punch-up e punch-down? É quando, nas palavras de George Carlin, se faz uma piada a bater em quem está acima de nós, com mais poder, ou fazer uma piada e bater naqueles que estão abaixo de nós e que não têm tanto poder. E ele nunca escolhia mandar as piadas para quem está abaixo dele, e escolhia sempre mandar as piadas para quem estivesse acima dele. Parece-me um limite interessante e que faz sentido para mim, no sentido em que se está ali alguém que não tem forma de ter a sua voz ouvida ou de ter o mesmo poder que eu não vou exercer
Eu não vou fazer uma piada sobre essa pessoa porque não vai ter assim tanta piada. Vai haver aquele constrangimento. Enquanto que se eu estiver a fazer uma piada para alguém que tem mais poder do que nós, não é? Isso já vai ter alguma piada, porque já vamos estar a exercer ali algum tipo de... Vamos estar a chatear alguém que supostamente, se calhar, até merece. No entanto, o que é que isto leva? Leva a que, e isto vem um bocadinho na história daquilo que se estava a falar, hoje em dia as pessoas acham que a sua opinião é um facto. E não podia ser mais diferente de uma opinião de um facto. Eu acho que a opinião é uma coisa subjetiva, o facto é uma coisa objetiva. O facto está lá sempre, apesar da nossa opinião. E, portanto, as pessoas desabituaram-se de dialogar, de conversar, de apresentar as suas diferentes visões e de pensar nas diferentes visões do outro, e começaram a querer calar as diferentes visões do outro e a sentirem-se ofendidas. Não é aquela coisa da ofensa, eu sinto-me ofendido e, portanto, como me sinto ofendido, eu não quero ser ofendido, vou ter de calar aquela pessoa que está a ofender-me e, portanto, ela não pode fazer isso, porque tenho os meus direitos, essas coisas todas. E, portanto, hoje em dia é mais difícil perceber isso do punch down, porque qualquer pessoa se pode sentir ofendida e enfraquecida por alguma coisa que seja dita. Eu, ainda bem que não sou humorista, para mim era... porque para mim seria muito difícil neste mundo em que qualquer pessoa... Porque, vamos lá ver, é bom que o humor ofenda, quer dizer, que está a ser, não é? Acho que, quer dizer, é o propósito, não é? É uma das ideias. Senão é anódino e não tem... não faz sentido nenhum. Se for nenhum. subserviente, não tem graça. Exatamente. Portanto, é um equilíbrio complicado. No caso do Will Smith e do Chris Rock, eu estou do lado de Ricardo Araújo Pereira, que diz que não se responde a palavras com violência. Sim, com um gesto físico. As palavras responde-se com palavras. Parece-me, não é? Parece-me óbvio, não é? É como misturar alhos com bugalhos. São linguagens diferentes. E o Dave Chappelle ainda não se percebeu bem quem é que o atacou, nem quais as motivações, mas acho que, enfim, depois nós fazemos as coisas um bocadinho por imitação. Se vemos que aquilo é possível, depois vamos querer imitar e fazer a mesma coisa e mostrar isso. Portanto, provavelmente terá sido assim uma coisa desse género que aconteceu ontem ao Dave Chappelle. E isto para mim preocupa-me, porque se o humor é aquele reduto, não sei se é o último, mas é um reduto de liberdade de expressão e depois... sim, mesmo aqueles que mandam as piadas para baixo, cabe-nos a nós, não gosto disto, não vou ver isto, vou ver outra coisa, mas não entrar numa coisa de violência, de agressão, é tipo, vergonha alheia, tipo, não quero, mas para que entrar neste ciclo de agressão e de violência perante uma coisa que já é expectável, o humor é expectável que vá ofender, muitas vezes ofende, não é? Nós, enquanto pessoas com visibilidade pública, já fomos visados por humoristas e é ótimo, eu gosto disso. Estou sempre a dizer à Joana Marques quando é que ela vai gozar comigo, por amor de Deus, é extremamente desagradável. Eu adoraria. Porque nós temos de perceber que nós somos muitas vezes ridículos. E isso é ótimo, sermos ridículos. Eu acho isso ótimo, não nos levarmos demasiadamente a sério. O que também é interessante ver que, falando da Joana, que ela tem tanto ódio atrás dela, ainda somos uma sociedade, um país que se leva demasiadamente a sério e não se ri muito de si próprio. Por isso, respondo quando não sabendo bem responder, no sentido em que existe toda esta dificuldade. Estamos aqui um bocadinho a aprender a navegar em águas turbulentas em relação a isto dos limites do humor. Eu diria, para mim não haveria limites, apenas a sensibilidade do próprio humorista e a sua coragem. Mas, quer dizer, isto depende de cada um. Pronto, muito bem, mas é uma resposta. É uma resposta. Meu caro Jorge, pergunto a ti e vou fazer esta pergunta ao Jorge e a seguir vou abrir esta conversa aqui à plateia, quem quiser, é muito bem-vindo. Pergunto a ti, Jorge, e porque mencionaste também
uma parte política, no caso concreto das eleições francesas, e os extremos que começam, de facto, nesses nossos dias, a terem, e até aqui em Portugal, nós sabemos-lo bem, a terem uma dimensão enfim, bastante visível e que provavelmente é uma coisa que a democracia tem que conter, digo eu. Mas o que eu te quero perguntar é se, de facto, este clima em que as palavras, como tu dizes, e bem, foram reformuladas, repesadas, reutilizadas com outra dimensão e algumas suprimidas, se esse tipo de atitudes contribui ou não para que este fenómeno venha ao de cima, este fenómeno em termos políticos e sociais, naturalmente. Eu acho que é um fenómeno, o fenómeno dos radicalismos, e isso poderia eventualmente olhar-se para a história e ver em que momentos é que as dinâmicas extremas são mais fortes. Creio que no caso contemporâneo, e nomeadamente nas democracias ocidentais, pode estar muito associado a uma palavra que para mim é relativamente nova, porque eu não tinha olhado para ela e há pouco tempo me falaram nela, que é a palavra colapsologia. Portanto, uma ciência, um estudo, uma análise em torno da teoria do colapso. E de algum modo, de facto, a dinâmica do colapso é um dos problemas críticos das democracias ocidentais. Ou seja, nós, de uma maneira consciente, inconsciente, objetiva ou difusa, sentimos que há muita coisa a colapsar. A sustentabilidade ambiental, portanto, o problema crítico de não saber até que ponto vamos sobreviver daqui a algumas gerações, por causa da destruição que o homem está a criar no planeta, não é? O tal antropoceno, portanto, o homem alterar de uma forma sistémica a dinâmica do planeta que vivemos, criando uma situação gravíssima, não só para o homem, mas para toda a natureza, para todo o planeta. E este exercício do colapsar da natureza, mas ao mesmo tempo do colapsar dos valores que foram tomados por adquiridos durante muitos anos, o lugar do homem, o lugar da mulher, as dinâmicas estatutárias em termos sociais, o modo como nos olhamos e olhamos os outros, este imenso tremor de terra que faz agitar o coração e a razão, leva, muito provavelmente, a que um grupo muito alargado de pessoas, sentindo-se nesta vertigem do colapso, se agarre àquilo que acha que, de alguma forma, lhe permite não necessariamente deixar de colapsar, mas pelo menos ter um muro, uma morada, um lugar onde se pegar, enquanto as coisas vão ruindo à sua volta e enquanto ela própria está a arruinar-se. Pelo menos eu arruino-me, mas tenho aqui um ponto de ancoragem, que é uma coisa que as novas teorias da cultura e os novos movimentos de ativação de valores não entregam, porque nós entregamos hoje mais interrogações, perplexidades e pensamentos novos, mas entregamos poucas respostas a isso. E isso é profundamente inquietante para gerações de pessoas que viveram de outra maneira. Ou para pessoas mais novas que acham que nós estamos todos aqui à conversa enquanto o mundo se arruína à nossa volta. Mas de que é que essa malta está a falar quando, afinal de contas, o que importa não é nada disto? E, portanto, há alguém que me diz o que não sei o que importa agora é... Então, o exercício de alienação, ou de afirmação, ou de segurança, é dado com muito maior oportunidade pelos fascismos, pelos comunismos, que se forem mais agressivos nas suas maneiras de simplificar a realidade e fazendo dessa realidade uma invenção mais assimilável, porque a realidade, se quisermos, é sempre uma invenção.
ou a esse nível, tenho diria uma coisa diferente da Ana, que um facto é um facto, mas afinal de contas o que é um facto? Também colocando, por exemplo, eu agora empurro a Ana e a Ana cai da cadeira. Mas a Ana cai da cadeira ou é a cadeira que caiu da Ana? Ou a Ana foi para o chão, ou se pensarmos bem, no fundo, o chão é uma coisa relativa, porque se nós estivermos noutro ponto do planeta, o chão é o teto, porque é uma questão de perspectiva. Estão a ver? E, portanto, a colapsologia, hoje, acaba por ter um papel mais relevante que a factologia, porque os factos estão em colapso. Portanto, eu diria que os extremismos hoje são uma forma de facilitação, como antigamente a educação escolar era uma forma de facilitação. Sim. Uma pessoa aprendia a ler, aprendia a escrever, aprendia os números, e esses exercícios são exercícios facilitadores de uma entrada na sociedade, da construção de uma relação connosco e com os outros, de uma leitura do conhecimento e do que nos rodeia. Mas hoje, esses elementos de aprendizagem acabam por ser inúteis se o mundo acabar daqui a 10 anos. Porque, ou se houver uma guerra atómica. E, portanto, digamos, há um exercício de leitura do eu e da realidade, que é uma forma de alienação, mas que, ao mesmo tempo, poderá ser uma forma pragmática de enfrentar o cotidiano. E, portanto, o pragmatismo passa a ser uma forma de colapso, não é? E eu diria que nós precisamos hoje realmente de perceber muito atentamente, aqueles que defendemos a democracia, como é que lutamos contra isso. E como é que efetivamente lutamos contra isso. Porque aquilo que são os dados estatísticos do momento de 2020 é que a qualidade da democracia do mundo diminuiu em 116 países. E, portanto, temos que perceber o que é que se passa. Muito bem. Eu abro agora aqui à nossa estimada plateia, que são muitos, para quem quiser ter alguma questão, aqui os nossos convidados estão à vossa disposição e acho que valia a pena. Porque este tema tem muito que se lhe diga e isto vai saber a pouco, pelo menos a mim já sabe. Não ouço nada. Então, ficaram sem palavras, foi isso. Não é caso para isso, caramba. Pô, eu tenho... Então, nesse caso, queria dizer alguma coisa? Diga. Parece que li na divulgação que isto está muito virado para a palavra em português, não é? A palavra em geral. O quê? O festival? O festival. Sim, o festival. Sim, diga então. Não sei, ia perguntar à Selma se o facto de cantar em moçambicano ajuda em relação a isto, porque, de facto, o som da palavra é maravilhoso na mesma e a gente não está a compreender o texto, mas gosta de ouvir na mesma. Portanto, será que isso pode ser uma Bem, eu não sei se estava aqui no início da conversa, mas uma das coisas que eu estava a dizer é que pelo facto de eu cantar em algumas línguas de Moçambique, eu utilizo muito os intervalos das canções, não só para explicar o que é que eu estou a dizer, mas também para dar voz àquilo que são as minhas causas. Eu não canto canções românticas ou de amor, eu falava há pouco um bocadinho daquilo que eu chamo de ativismo social e, portanto, eu utilizo muito, apesar dos sons, e eu acho que a música não precisa de ser só falada ou compreendida na sua gênese, ela enquanto objeto artístico já é muito transformador, mas eu sinto muito esta necessidade
não só de explicar, mas de utilizar esse pequeno momento em que tenho o poder de ter o microfone para falar sobre as causas que me são caras e sobre assuntos que me são relevantes. Portanto, a questão das línguas de Moçambique poderiam ser uma defesa de não estar tão exposta em termos daquilo que é a minha mensagem, mas eu propositadamente deixo que as pessoas se envolvam por aquilo que sentem pela arte, mas sou sempre muito intencional em relação àquilo que digo e falo bastante. Para quem já viu um concerto meu, eu falo muito nos concertos e portanto utilizo muito português. Muito bem, mais alguém? Aqui. Boa tarde ao painel. Eu gostaria de fazer, não sei se é uma pergunta, mas gostaria de falar um pouco sobre algumas coisas que foram ditas por mais do que um de vocês, mais no que diz respeito à palavra digital, ou seja, as palavras que nós... as redes sociais, porque falamos nas redes sociais e nas mensagens que nós divulgamos nas redes sociais. Grande parte do meu trabalho prende-se em veicular mensagens não só nas redes sociais, em websites, órgãos de comunicação social, etc. Falou-se também aqui na cultura de cancelamento que ganha uma grande força nas redes sociais, é lá que ela acontece. Eu próprio também ainda estou a tentar perceber até que ponto se a cultura de cancelamento poderá ser uma coisa positiva ou não, porque eu gostaria de cancelar, por exemplo, algumas pessoas, como eu acho que o Luati me percebe bem aqui. Ou seja, algumas pessoas... Ou seja, se nós nos juntarmos todas as redes sociais, é o único sítio onde, por exemplo, a minha geração consegue comunicar e, na verdade, se acontecesse alguma revolução, eu penso que passaria o início, o pontapé de saída passaria pelas redes sociais. Ou seja, essa mudança de paradigma passaria por aí. Olhar para as redes sociais como uma forma negativa, ou para a cultura de cancelamento como uma coisa negativa, para mim é um bocadinho, eu vejo isso de uma forma um bocadinho pertinente e passo já a explicar porquê. Eu acho que, pegando numa coisa que a Selma disse sobre a educação, é importante educar. E só que a maioria das pessoas, as grandes massas, eu penso que não conseguem ter uma noção de que os gigantes tecnológicos realmente dão o poder da palavra a quem realmente tem mais poder económico e a quem faz mais barulho e consegue fazer mais polémica. E nós, por vezes, achamos que a palavra e a opinião está aí, mas, na minha opinião, enquanto pessoa que trabalha todos os dias nas redes sociais, eu acho que não, porque apenas eu acho que eu vi uma citação, lá está, nas redes sociais, que gostei muito e que passo a dizer que 1% das pessoas, li alguns, que 1% das pessoas faz 95% do barulho. Ou seja, ainda existe uma réstia de esperança de que as pessoas possam utilizar estas plataformas, possam utilizar a cancel culture para reivindicar os seus direitos e as suas liberdades. E era um pouco pegando aí. Com certeza. Posso interagir? Força. Tudo é discutível, tudo é debatível e algumas pessoas realmente merecem, se calhar, serem invisibilizadas, mas o problema são os critérios e quem os define. Não é? Por exemplo, o Trump foi silenciado do Twitter, cancelaram a conta dele. O Will Smith merece ser cancelado por causa da galheta? Vai abrir-se um debate aqui. Uma pessoa pode levar uma vida inteira sendo reto e de repente tem um momento de fraqueza público e cai o Carme a Trindade e há pessoas, esse 1% é suficiente. As rádios hoje em dia andam atrás de quem tem views no YouTube. Quando o YouTube tem também formas de aumentar views com como é que se chama aquelas fábricas de likes que existem. Portanto, tudo depende, tudo é relativo. E sim, esse poder deve existir, as democracias procuram isso, né? Democracia significa que o poder reside no povo, o resto são representantes, portanto, essa percepção que aqui já não existe, felizmente, em democracias estabelecidas, mas que no meu país ainda existe muito, em que os governantes são nossos chefes,
nossos líderes, pessoas a quem devemos vénias e respeito infindável, e se nos pisarem em cima nós só temos que dizer, olha, atenção que está-me agora às costas, mas obrigado pelo trabalho. Enquanto nós não criamos essa inversão de lógica, vai sempre haver esta dicotomia e esta dificuldade em entender que critérios se aplicam a quem. Pergunto-te a ti, porque puxaste o assunto, se o Will Smith deve ser cancelado. O Trump acho que mais ou menos haveremos de concordar, ainda que filosoficamente, eu não sei se ele devia ser tirado dali. É uma dúvida, exatamente. Eu não sei se ele devia ser tirado dali. Ele deve ter direito de ser estúpido. É uma dúvida. E ele deve exibir a sua estupidez, e a sua estupidez deve poder ser avaliada por toda a gente. Se a gente o omite, ele vai ser estúpido para o outro lado. É estupidez. Agora, deixemos o Trump, se calhar, e vamos para o Will Smith. Tu achas que o Will Smith merece ser cancelado por causa da galheta? Eu acho interessante que tenhas posto os dois, apesar de serem os dois casos que eu considero muito, muito diferentes. Eu acho que cabe às próprias pessoas e não propriamente à rede social em si, à plataforma, dar espaço para que haja uma reação, né? Que uma ação leva a uma reação e que a reação das pessoas determine o que é que vai acontecer. Se ele é cancelado dos prémios, não sei, não me cabe a mim dizer. O que é que a opinião pública viu aquilo, as pessoas viram aquilo em casa, têm uma ideia sobre aquilo, querem se expressar. Acho que têm todo o direito de utilizar as redes sociais para o fazer. No caso do Trump, eu vou pegar, só mesmo para fechar, eu, na minha opinião, também trabalho Twitter, trabalho Facebook, na minha opinião, eu entendo porque é que o Twitter fecha a conta de Donald Trump. Acredita que eu acho que essas decisões são tomadas porque existe à volta de uma pessoa, infelizmente, uma pessoa como o Donald Trump, existe uma máquina muito grande que faz com que realmente aqueles comentários que tu estás a ler e aqueles gostos que tu estás a ler, tu não sabes, lá está, não sabes se é verdade, se não são verdade. Também se calhar são comprados aos indianos, como nós às vezes costumamos dizer, que eles têm lá fábricas enormes que dão views, dão comentários. Isso acontece e a partir do momento em que eles têm em que eles, com o poder que têm, conseguem fazer esse twist na comunicação que acontece a nível digital, mas estás a infantilizar o público, que é incapaz de ultrapassar os likes e os comentários que estão lá, de bots ou não, e estás a fazer então um exercício que temos estado aqui a fazer todos. Exatamente, que é, sim. Se tu tiras o poder à pessoa de julgar se aquilo é certo ou errado, são ovelhas, vão seguir porque têm mais likes, vão seguir porque têm mais comentários, vão concordar com o Donald Trump porque... pronto, ele tinha conta de presidente. Era conta de presidente ou era já conta pessoal? Acho que era ambas, acho eu. Já não me lembro se ele ainda era presidente quando a conta dele foi cancelada. Mas que tem de facto esse poder, porque se não era na altura em que foi cancelado, tinha acabado de ser presidente dos Estados Unidos, portanto não é uma pessoa qualquer, entre aspas, e sim vai arrastar e induzir em erro milhões de outros. Mas esses milhões estão a ser infantilizados, não são capazes de fazer um juízo elevado acerca da qualidade do conteúdo. Eu acho que a internet cai um bocadinho em cima, só desculpa, acho que a internet cai-nos um bocadinho em cima, existe esta iliteracia digital e para combater isto é preciso só educação, porque a minha avó tem Facebook e ela não consegue saber, partilha conteúdos muito engraçados que eu acho que há... Mas só dizer um comentário ao teu comentário. Eu acho que todas as formas de cancelamento são formas de autoritarismo, ok? Portanto, porque se nós começamos privadamente a definir o que é que cancelamos, o Twitter pode ter feito bem em cancelar a conta do Donald Trump, porque o Donald Trump é, de facto, um homem profundamente perigoso para uma democracia. Mas não devia ter sido o Twitter a cancelar. Nós precisamos, eu defendo, que nós precisamos de regras para a internet. O grande problema é que a internet hoje, sendo um território, porque é um território digital, mas é um território. E hoje é um território onde se define muita coisa, extremamente importante para nós todos. Portanto, tal como nos territórios físicos, há leis. Eu se der um pontapé agora, vou ser... é um crime público, eu estou a agredir.
E vou ser penalizado por isso, e bem. Ou o pé Mas se foi eu ter te com ele. insultar de alguma forma, hã? Ou o pé foi ter com ele, de acordo com a leitura da bocado dos anos. Pronto. Mas se fizer certo tipo de dinâmicas na internet que não têm regulação, portanto, há certas leis que, no modo como estão construídas, podem ser aplicadas na internet. Há outras que não têm. Nós precisamos de alguma regulação. E essa regulação é muito complicada, porque criar uma entidade global que regula a internet é extremamente complicado. Mas a não regulação da internet, em alguns parâmetros, senão temos também problemas complicados, é também ela extremamente difícil. E hoje, eu vou dar um exemplo. Hoje em dia temos uma parte significativa da internet controlada pela inteligência artificial. Porque as grandes empresas que têm as dinâmicas de controle dos fluxos da internet utilizam as dinâmicas da inteligência artificial para muitos fins, nomeadamente estudando o comportamento dos utilizadores. A utilização do comportamento dos utilizadores permite criar, chamemos-lhe algoritmos, portanto, modelos de dinâmicas comportamentais, que permitem ver, digamos, imaginem, dividir em blocos de milhões o modo como certas pessoas se comportam. E faz com que o exercício da comunicação não seja efetivamente um exercício desregulado, mas é um exercício regulado por atos de indução de comportamento. Já a maior parte dos que aqui estão devem ter já reparado que depois de 3 ou 4 vezes a estarem a consultar, por exemplo, comida asiática, começam a receber publicidade de restaurantes asiáticos, certo? Ou se vão várias vezes atravessar ponto 25 de Abril, aparecem informações sobre o que comprar na Costa da Caparica. E todas estas dinâmicas que têm a ver com o controle comportamental, hoje efetivo na internet, e se tu utilizas o Twitter ou o Facebook, ou seja que rede for, e geras dinâmicas indutivas, sabes bem do que é que eu estou a falar. Portanto, nós precisamos, de facto, de gerar dinâmicas que nos permitam ter regras também aí. Porque só em democracia a liberdade só funciona com regras. A liberdade não é um exercício incondicionado. Porque se o for, matamos uns aos outros. Porque eu livre de uma maneira completa, absoluta, faço como me apetece. Mas, portanto, ou seja, precisamente a internet implica que nós tenhamos também regras para podermos ser livres. E neste momento esse exercício de liberdade não está a acontecer em muitas situações. E o que é mais grave é que a maior parte das pessoas que utilizam a internet está a ser instrumentalizada e, portanto, a ser como é que se chama? Alguém que faz parte de um rebanho, uma ovelha. Mas é uma ovelha involuntária, mas não deixa de ser uma ovelha. E literalmente vão-lhe tirar a lã e a maior parte da malta sai tosqueada. E depois essa lãzinha é acumulada em algum sítio, estão a ver? Portanto, temos que fazer alguma coisa sobre isso, mas não através de uma dinâmica de cancelamento. Muito bem. Eu, para já, vou ter que terminar por aqui. Sim, com certeza. Alex, força. Só uma última pergunta, eu peço para satisfazerem a minha curiosidade. Ora bem, sabendo que a palavra é o vosso métier principal, creio eu, de todos, incluindo o nosso cronista do reino, formas diferentes, jornalismo, ensaio, poesia, jornalismo, escrita de canções. Alguma vez se sentiram impelidos ou tentados a mudar palavras em função do politicamente correto? Ou seja, quererem dizer uma coisa... Aliás, nós temos um passado muito curioso nesse sentido, porque eram mesmo obrigados os autores. Me lembrar do Zeca Afonso. Nefertiti tinha papeira, tu tacamon apetite. Já a minha avó me dizia, olha que eu sou parfesso. E a censura ficava muito baralhada com isto.
Portanto, de certa forma, nesse tempo, nessa época, havia mesmo a necessidade de baralhar a censura e muitos conseguiam de uma forma muito mais explícita do que esta que o Zeca Afonso utilizou. Mas realmente nesta era em que o politicamente correto, de certa forma, na comunicação, se assume como algo que condiciona muita gente, acham que alguma vez sentiram essa tentação de alterar aquilo que estavam a escrever para não ferir suscetibilidades ou, digamos, para serem mais politicamente corretos? Eu acho que qualquer um pode responder. Não vou começar aqui um debate de novo. Outra vez. Mas, eu se calhar vou responder só porque Força, aqui este bebê está a fazer alguma Pronto. pressão na bexiga. Desculpem o à vontade, mas vou ter que me levantar. Não, é só para dizer que eu acho que quando há essa tentação, pelo menos neste lado, e a Ana, então, com o percurso longo que tem com Diolinda, eles fizeram muito isso. Eu acho que quando há esse receio, quando há esse prurido, nós também temos aqui uma defesa. Nós podemos usar quer do eufemismo, quer da ironia, e podemos converter as palavras noutras frases que possam eventualmente até ser mais simpáticas, mas que para bom entendedor meia palavra basta. Eu tenho sido muitas vezes, mais do que na música, porque me tenho convidado algumas vezes e com frequência para conferências, etc. E às vezes estou perto de pessoas com quem tem que ser politicamente mais polida. E aí sinto pressão e sinto que a responsabilidade daquilo que eu vou dizer tem que ser superior ao receio que eu tenho daquilo que eu vou dizer. Então o meu exercício é sempre pensar como é que eu posso dizer aquilo que eu quero dizer, não é sem ofender, mas de uma forma construtiva. Sinto isso muito mais no discurso direto do que na minha arte. Exato. Porque na minha arte, de fazer o meu trabalho, direi sempre a verdade, seja utilizando estes recursos como o eufemismo, como a ironia. Na minha arte terei sempre que ser sincera, e mesmo que tema, para sobreviver terei sempre que ser sincera. No discurso direto, às vezes já tenho sido confrontada com isso e realmente se calhar atenuo um pouco mais as minhas palavras, e aí gostava de ser um bocadinho mais Luati Beirão, mas nem sempre consigo. Não, mas se eu puder, acho que a Ana já tinha falado sobre a autocensura. Acho que isso existe em todo o ser humano. E o rap é uma arte falada, portanto, há muita palavra, muito conteúdo, e obviamente que à medida que nós vamos escrevendo, nós estamos a veicular uma opinião. Pronto, agora só vou poder falar por mim, não vou dizer o obviamente todo mundo faz, mas existe um cuidado em pensar se estou a dizer isto como eu quero dizer, como eu quero transmitir, se não há aqui espaços para más interpretações, e só quando eu acho que assim é que eu o faço sair, independentemente depois de como as pessoas possam interpretar. Mas dito isto, há temas, nós escolhemos, pegando aqui na frase da Selma, entre a importância do que achamos que é um tema que deve ou não ser abordado e ser discutido, e o risco de ser mal interpretado. Por exemplo, se eu quisesse pegar e analisar algo histórico que tem uma narrativa já construída, normalmente a narrativa do vencedor, aquele que a impõe e que a torna história e que a dissemina, porque o derrotado não tem normalmente palavra, né? Mas se eu decidisse pegar em temas sensíveis como a cruz suástica, até que ponto é que eu vou ter que argumentar para convencer alguém que existe uma história milenar atrás daquele símbolo, e combater a percepção dos últimos 100 anos, né? De como aquilo foi apropriado e tornado algo perverso? Tenho essa paciência para fazer esse exercício ou não? E a cada vez, a cada dia, a cada tema, a cada letra, a cada palavra, existe sempre inerente em nós essa escolha. Nem sempre é consciente, muitas vezes é só automática. Não vou por aí, não adianta, vai estar a suscitar a ditadura da opinião pública, vou ter que enfrentar e ter que justificar e ter que não sei o quê, deixa estar. Prefiro não gastar essa energia com isso. Temos que escolher os nossos alvos, temos que escolher os nossos desafios. Eu acho que isso é verdade para artistas, para políticos, para jornalistas, para seres humanos na generalidade. Nós
podemos ter esse espírito um bocado mais desgarrado, dizer, não quero saber do que pensas, mas nunca é verdade. Há sempre uma preocupação de como nós vamos ser avaliados e de como vamos ser cancelados e de como vamos ser anulados, né, pela sociedade. Então isso joga um papel. No meu caso, diria que sim. Apesar da Selma achar que não, mas joga sim, senhor. Ok. Sim, por favor. Boa tarde. Viva. Antes de mais, parabéns ao organizador, aos organizadores e aos intervenientes. Eu hoje ouvi aqui coisas muito interessantes que confesso que não estava à espera. Dou particularmente ali à Selma os meus parabéns pelo que disse nas várias intervenções que fez. E depois de ter assinado o meu livro, ou o vosso livro, de elogios, porque normalmente as pessoas pedem um livro de reclamações, mas ninguém se lembra de pedir um livro de elogios, certo? Seria muito mais interessante que assinassem um livro de elogios. A palavra é uma arma e eu não sabia. Disse o poeta, lembram-se? Os mais velhos, pelo menos, se lembrarão. A canção, desculpem, a canção é uma arma. Eu diria que a palavra é uma arma. Ok? E com ela se fazem muitas guerras. Vimos hoje em dia na net, nas redes sociais. É horrível. As redes sociais são uma guerra permanente. As pessoas não se dedicam a dizer bem de nada porque isso não lhes dá visibilidade. Só dizem mal. E isto é uma forma de guerra. Porque a palavra é uma arma. E pode matar muito. E quando eu digo algo que não devo dizer, não é? Pela palavra, eu faço uma agressão. Uma agressão verbal que pode levar a uma agressão física. Como vimos em Hollywood, não é? Pode provocar uma agressão física. E quando as pessoas se divertem imenso, nomeadamente quem faz o tal humor, para mim é o humor negro, a dizer mal dos outros, isso é uma agressão, é uma forma de bullying. Quando os estudantes, nas suas praxes académicas medievais, se divertem imenso a humilhar os que são mais fracos, que são os caloiros, e que os levam publicamente a serem humilhados pelas ruas fora das várias cidades. E não é isso, não acontece em Portugal, isto é um costume que não veio de Portugal, veio do centro da Europa, não é? Eu fico extremamente incomodada. Como é que os estudantes, nomeadamente os mais jovens, conseguem achar piada a serem humilhados publicamente? A quem é que aproveita isto? Quando nós nos divertimos e nos rimos, até a rebolar, da desgraça dos outros, onde é que vai parar este mundo? Eu recebo tantas mensagens com imagens de alguém que se despencou de uma bicicleta, que foi parar ao chão, que partiu o nariz, que provavelmente até ficou numa cadeira de rodas. Toda a gente se ri. Ai, que engraçado com a desgraça do outro. Porquê é que eu me rio com a desgraça do outro? Onde é que este mundo vai parar quando eu me rio do mal dos outros? É este mundo que nós queremos? Nós divertimos-nos com isso? Não estamos a fazer parte aqui de uma guerra muito, muito subtil? O que é que nós queremos? Queremos o bem ou queremos o mal? Eu tive um professor que costumava dizer que se falam de mim, bem ou mal, é porque eu sou uma pessoa importante. Isto é para responder a quem fazia humor só com os que estavam acima e não com os que estavam abaixo, não são visíveis. Só se faz humor com os que estão visíveis. Não é? Então eu sou importante. Ok?
Se não querem que eu seja importante, não me deem visibilidade. Certo? Depois já a questão, foram aqui abordadas muitas questões importantes. Muito obrigado. Há outra questão também dos fazedores de opinião. Ok? O Trump é um fazedor de opinião, como muitos outros. Não é? Portanto, devemos ou não devemos calá-los, devemos ou não instruir as pessoas para não serem levadas pelos fazedores de opinião. Não é? Um fazedor de opinião pode levar a uma guerra mundial. Certo? Sim. Nós vimos agora as guerras que há de opinião entre a guerra da Ucrânia e da Rússia, não é? Como é que se manipula a opinião pública de um lado e do outro? Pois, isso será outro debate, e agora sob risco, peço imensa desculpa interrompê-la, sob risco de passar do livro de elogios para o livro de reclamações. Só fico muito triste de haver pessoas que acham muita piada a dizerem mal dos outros. Pois, mas muito obrigado, muito obrigado. Nicolau, estamos mesmo, peço imensa desculpa, não me levas a mal. A sério? Ainda falas comigo quando saímos? Estava a ver que não. Não, que já estamos mesmo já ultrapassámos, felizmente, o nosso tempo, o que significa que ficou muito por dizer. Mas espero que deste debate, e eu acho que sim, francamente, desta conversa tenham saído algumas pistas, alguma curiosidade e alguma inquietação, que é para isso que nós aqui viemos, para ter esta conversa e também para iniciar este festival, e penso que, falo por mim, foi da melhor maneira. Quero agradecer aqui a todos os meus convidados, Duarte, Selma, Ana, Jorge e Nicolau, a sua participação. Quero também agradecer a todos vós que estiveram aqui, com as vossas questões também, que ajudaram a enriquecer este debate. E quero-vos dizer, mais uma vez, que a partir de hoje e até dia 8, o Mostra de Artes da Palavra vai estar em força. Por favor, consultem a programação e acarinhem esta palavra que tem tanto para dar. Muito obrigado a todos e até breve. Muito obrigado.